Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeralda, este é o vídeo de número 22 de estudo do CompSim, The Computer Simulator versão 08.9 Alpha. Neste vídeo realizaremos um estudo prático, da criação de variáveis e arrays, ou também conhecidos como vetores. Basicamente, o nosso estudo vai focar inicialmente na definição de variáveis e vetores e depois na declaração. Para isso a gente inicia o estudo criando uma plataforma. Então a gente vai aqui no menu Simulator, New Platform. Como nosso estudo será um estudo básico, então seleciona aqui a configuração default da plataforma e clica em Select. O próximo passo é criar o nosso template de código, onde nós trabalharemos a definição e declaração de variáveis e arrays. Então, para isso, a gente vem aqui no menu File, New, e aí a gente tem o nosso template. Para fins de simplificação, eu irei remover aqui esses comentários, para deixar o código um pouco mais enxuto, e aí sim a gente começa o nosso estudo prático. Bom, inicialmente eu vou criar aqui uma variável, que eu vou chamar de V1, que vai ser uma variável do tipo inteiro, e vai ser inicializada com o valor 10. Lembrando que definição, ou seja, a criação de variáveis com inicialização, deve ser realizada na seção .data. Bom, criada a nossa primeira variável do tipo array, do tipo inteiro, vamos criar uma outra aqui do tipo byte, que vai receber aí como valor de inicialização o caractere A. Uma variável 3 aqui, também do tipo byte, que vai receber uma string, por exemplo, hello. E aí vamos agora definir alguns arrays. Vou chamar de V4 para continuar a sequência aí. Lembrando que para definição de variáveis utilizamos as diretivas dd para inteiro e db para o tipo byte. E para arrays, para definição de arrays, nós utilizamos initd para arrays do tipo inteiro. E aí eu inicializarei com os valores 1, 2, 3. Criarei aqui uma outra variável, um outro array chamado V5. E aí utilizarei a segunda diretiva de definição de arrays, que é initb. Bom, aqui eu vou usar basicamente 3 caracteres. ABC. Criarei aqui um outro array, também do tipo byte. Colocarei aí vamos colocar aqui duas strings, hello, ok. Criaremos também aqui um outro array, do tipo byte, que vai ser misto, vai ter uma string e vai ter aí um número inteiro. Bom, com isso a gente a gente definiu, algumas variáveis, as variáveis V1, V2, V3, e definimos alguns vetores, V4, V5, V6 e V7. Bom, para a declaração de variáveis e de arrays, ou vetores, a gente tem que fazer isso na seção BSS. A seção BSS ela é opcional, a gente sabe disso, e é por isso que ela não aparece no template. Então vamos criar a seção BSS simplesmente digitando aqui .bss. E aí vamos criar uma variável V8, lembrando que na seção BSS as diretivas são resd para reservar no caso aqui um endereço de memória, ou seja, V8 é uma variável, vai ocupar só um espaço de memória. V9, colocar aqui res b, que vai ter tamanho 3, que no caso aqui o 9 vai se tratar de um array de bytes de tamanho 3. Bom, então com isso a gente tem aqui a definição na seção .data de algumas variáveis e alguns arrays, e a declaração de duas estruturas de dados, sendo uma delas uma variável do tipo inteiro e a outra um array
do tipo byte com 3 posições, tá? Bom, vamos chamar aqui, né, o assembly report, né, que é o relatório do montador, para fazer uma análise desse código, tá? Vou colocar aqui do lado para a gente fazer uma análise. E aí a primeira informação, né, que o relatório me mostra é a tabela de símbolos, ou seja, as variáveis e as instruções que tem rótulos no programa. No caso aqui, o nosso programa só tem uma instrução, que é essa aqui, tá? Que está aqui na seção .code, e essa instrução ela tem um label, né, um rótulo chamado end, tá? Então lá no nosso relatório, o end, na realidade, é um símbolo, né? Ele vai representar, mas não uma variável, representa uma instrução. Então, como a primeira posição, né, de memória, lembrando que esse código, quando for montado, né, as instruções vão ser transformadas em bytecodes, né, e vão ser copiadas para o segmento de código do programa, tá? Então vai estar no endereço 0, tá? Bom, logo em seguida a gente tem a definição da variável exit, que vai receber como parâmetro o valor 25, tá? A tabela de símbolo ela não mostra os valores das variáveis, mas sim os endereços. Então, se eu tenho uma instrução no endereço 0, logo em seguida eu vou ter a variável exit no endereço 1. Logo depois a variável 1 no endereço 2. Né? Como se trata de uma variável simples, vai ocupar só o endereço de memória, né? Uma posição de memória. A variável 2 recebe o caractere A, tá? Que vai estar no endereço 3. Né? Bom, aí a variável 4, né, já tem aí um incremento, né? Perdão, a variável 2 vai estar no endereço 3 e a variável 3, né, vai estar no endereço 4. Tá? Bom, a partir da variável 4, né, vai haver aí um incremento de endereço, tá? Porque, por exemplo, a variável 3, ela tá a gente viu aqui que está no endereço 4. Porém, a variável 3 vai conter um string, né? Então, isso quer dizer que cada caractere desse, da string apontada por V3, vai ocupar o endereço de memória, né? Então, se V3 está no endereço 4, então eu tenho aqui o endereço 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Como a variável 4 vem logo em seguida, então a variável 4 vai estar no endereço 9, ou seja, o endereço posterior ao último elemento da string. Né? Então esse 1 aqui, né, vai estar no endereço 9, aqui no endereço 10 e aqui no endereço 11. Tá? Então a variável 5 ela vai iniciar no endereço 12. Né? Variável 5, 12 em hexadecimal é C. Então eu tenho 12, 13 e 14. Né? A variável 6 vai iniciar no endereço 5, tá? Aliás, no endereço 15, né? O endereço 15 em hexadecimal é F, tá? Então a gente vai ter aqui F, né? Seguindo a contagem em hexadecimal, o próximo número é o 10, né? 10, 11, 12 e 13. Então a variável 7 ela deve iniciar no endereço 14, como a gente está vendo aqui, ó, 14. Né? Então o H vai ser 14, 15, 16, 17, 18, né? E 19. Tá? Seguindo a sequência aí, né, da memória, né, a variável 8, né, ela vai iniciar no endereço seguinte, né, que é logo após o 19, né, 9 é 1A, né, seguindo a sequência aí da contagem em hexadecimal, né, depois do endereço 19, vem o endereço 1A, né. E aí a variável 9, seguindo a sequência, inicia no endereço 1B, né, só que como ela vai ocupar 3 espaços, né, então ela vai ocupar os endereços 1B, 1C e 1D, tá? Então com isso a gente consegue mapear, né, com o relatório o endereço das variáveis, né, para onde elas vão estar apontando na memória, tá? Se a gente baixar um pouco aqui, né, no segmento, no relatório do programa, né, a gente vai ver, por exemplo, ó, que
como eu só tenho uma instrução, o segmento de código começa no endereço 0, né? E o segmento de dados começa no endereço 1, tá? E aí do endereço 1 até a última estrutura de dados, né? Isso vai ter um espaço um pouco considerável, que faz com que a próxima, o segmento de pilha, né, inicie só no endereço 30, tá? Então provavelmente aqui vai consumir dos endereço 1 até o endereço 29, tá? Bom, dando sequência aí no relatório, a gente vai ver aqui na última seção do relatório, que é o código gerado. Então a gente tem aí no endereço 0 a instrução do programa, né? E na sequência a gente vai ter aí até o início, né, da pilha as estruturas de dados que nós criamos, né? Então, por exemplo, no endereço 1 eu sei que eu tenho aqui a variável exit, né? Exit está sendo inicializado com o número 25, né? Só que aqui no relatório ele mostra o valor 19, né? Utilizando aqui a ferramenta Converter, que a gente já conhece, né? Se eu digitar aqui o número 25, eu vou obter 19 em hexadecimal. Então isso significa, né, que logo após a instrução eu vou ter o valor 25, né, já montado, já copiado na memória, né? Seguindo aqui o código, após o valor 25 eu tenho 10, eu sei que 10 em hexadecimal é A, então eu tenho um A aqui, né? Logo em seguida eu vou ter a string hello, né? Vamos usar outra ferramenta aqui que a gente já viu, que é o ASCII-Table, né? E vamos digitar aqui a string hello. Então eu vou ter aqui os códigos 72, 101, 108, 108 e 11, né? Porém eu preciso converter esses códigos para hexadecimal, tá? Para a gente verificar realmente se foi montado corretamente na memória, tá? Então deixa eu só organizar aqui os meus painéis, né? Então eu tenho aqui 72, né? 72 em decimal vai dar 48 em hexadecimal, tá? Então eu tenho aqui, aliás, eu tenho antes, né, de hello, eu tenho a variável A, né? A variável A aqui, de acordo com a tabela ASCII, né, vai ser o código 65, e aí 65 em hexadecimal é 41. Então eu tenho aqui, no endereço 3, o código ASCII referente ao caractere A da variável 2, né? Bom, e aí na sequência, né, a gente vai ter aqui nas próximas 5 posições a palavra hello, né? Só para a gente ter certeza aqui, eu vou digitar aqui o código, o H maiúsculo, né, vai dar 72, né? 72 em decimal vai ser 48, então eu tenho H, né? Então eu tenho aqui, vou digitar a letra E, 101, 101 em hexadecimal vai ser 65, então eu tenho H, E, muito provavelmente LL, porque se repete, e hello, tá? Bom, com isso a gente consegue, né, mapear todas as estruturas de dados, né, a partir do relatório, né, que foram montadas em memória, foram copiadas para a memória, ok? Então deixa eu fechar aqui esses painéis, tá? Bom, eu quero mostrar aqui também um outro recurso bastante interessante para que a gente possa acompanhar, né, durante a simulação as mudanças de valores das variáveis, né? Então, para isso, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um cenário aqui como se eu estivesse realizando uma simulação, né? Então eu preciso montar esse código, né? Preciso gerar os bytecodes, copiar para a memória e configurar os registradores. Para isso eu uso o loader, né? Então é assembly and load, tá? Então eu já copiei, né? Já gerei os bytecodes, copiei para a memória e configurei aqui os registradores do processador. E vou fazer o seguinte, como eu só tenho uma instrução no meu código, e essa instrução basicamente ela só serve para encerrar a simulação, eu vou gerar somente um ciclo de relógio aqui, tá? Para simular como se, para criar um ambiente como se estivéssemos fazendo uma simulação, né? Então ao clicar aqui em Step,
né, eu inicio a simulação. Eu gerei um pulso de relógio, né, que vai desencadear uma série de eventos, por exemplo, no processador, que vai fazer com que ele acesse a memória e assim por diante. Tá? E aí, para a gente poder acompanhar as variáveis durante uma simulação, existe um componente gráfico aqui, ó, uma aba chamada Variables, tá? Que a gente vai clicar nela agora, tá? E ela vai me mostrar aqui, ó, todas as variáveis do programa, né? Inclusive as variáveis que estão na seção tanto data, né, quanto BSS, tá? E os valores que cada uma dessas estruturas de dados, né, variáveis e arrays, assumiu, né? Então, por exemplo, se a gente voltar aqui, ó, no aba Code, né, eu sei que a variável 1 foi inicializada com 10, né? Então, se eu vir aqui, ó, a variável 1 vai estar assumindo o valor 10, né? Eu sei que a variável 2 vai ter o caractere A maiúsculo, cujo o código ASCII é 65. Então, eu tenho aqui, ó, variável 2, 65, né? A variável 3 eu tenho hello, tá? E aí aqui no componente variável ele vai mostrar cada um desses elementos, né, os respectivos código ASCII para string hello, tá? Na sequência aí eu tenho um array de números inteiros, 1, 2, 3, né, que a variável 4, no caso 1, 2, 3, tá aqui. Na sequência eu tenho aí outra variável com os caracteres ABC, né, 65, 66, 67, como a gente pode ver aqui, ó, 65, 66, 67, né? Eu vou ter aqui duas strings, uma com hell e a outra low, e logo em seguida hello seguido de 0, tá? Então, quando a gente analisar as variáveis 6 e 7, ó, variável 6 eu vou ter hell low, né? E a variável 7 eu vou ter hello e o inteiro 0 ao final, tá? E para encerrar, né, a gente tem aí as duas variáveis que foram declaradas na seção BSS, que é a variável V8, que só vai ocupar uma posição de memória, e a variável 9, que vai ocupar 3 posições de memória. Então, aqui, ó, voltando no componente Variables, né, V8 ocupa uma posição de memória, e por padrão é declarado assumindo o valor 0, e V9 aí com 3 posições. Tá, pessoal? Bom, é isso, tá? Com isso a gente consegue, com esses recursos, né, a gente consegue compreender como o mapa de memória, mais especificamente o segmento de dados, né, a partir das variáveis que nós declaramos e definimos e declaramos, tá? A gente tem aí o suporte do relatório, né, o relatório do código, que vai me mostrar os endereços dessas variáveis e vai me mostrar a memória, né, uma vez que o código é gerado e copiado para a memória principal, tá? E aí a gente tem também o componente Variables, que me permite acompanhar os valores assumidos, né, por essas variáveis e arrays, né, ou vetores, durante uma simulação, tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.